Sexto ano, tudo bem, meus anjos? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem, tá? Estamos com muita saudade de vocês. Vamos continuar orando para que acabe logo essa quarentena, para que a gente possa retornar à nossa vida normal, né? Não está sendo nada fácil ficar longe de vocês, é muito difícil para a gente, tá bom? Vamos lá, hoje a gente vai falar de variação linguística com foco em Brasil e Portugal, tá bom? O que é variação linguística, amores? Vamos lá. A nossa a nossa língua ela é muito rica, né? Por que ela é rica? Porque ela é feita de várias línguas, né? Nós, quando fomos colonizados, quando Portugal chegou ao Brasil, quando a nau de Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, não foi só portugueses que vieram, porque logo em seguida vieram os espanhóis, os holandeses, os ingleses, depois os japoneses, né? E aí os africanos. E aí nosso povo foi colonizado com a grande mistura aí de várias raças, de vários povos diferentes. Cada um que chegava trazia o seu vocabulário, trazia a sua comida típica, trazia a sua vestimenta. Então, nós somos um povo miscigenado. Nós somos um povo que é um pouquinho de cada um que chegou aqui na época do descobrimento, tá? Só aí você já consegue entender o porquê a nossa língua é tão rica, certo? Porque ela é tão misturada. Por que nós temos aí palavras estrangeiras dentro da gramática portuguesa, dentro da língua portuguesa, né? Nós utilizamos palavras francesas, palavras espanholas, palavras inglesas, palavras africanas, palavras de todas as pessoas, de todos os povos aí, certo? Então, a nossa língua é muito rica. Outra coisa que você tem que saber é que a língua portuguesa ela vai evoluindo com o passar do tempo, né? Quando nós fomos colonizados, você era vossa mercê, depois passou a ser vós-me-cê. Então a língua ela foi evoluindo. Hoje você também pode ser utilizado como VC na linguagem da internet, né? Na linguagem online, tá? Então a língua ela vai modificando, certo? Muito bem. Variações ou variedades linguísticas são essas ramificações, tá? São essas características que vêm de cada um dos povos que colonizaram o Brasil, tá? E essa variação, ela se dá em razão de fatores como convenção social, momento histórico, contexto, região, tá? Tem vários motivos aí para que haja essa variação linguística. A geográfica, por exemplo, aqui em Cuiabá, nós falamos mandioca, né? Mas lá no Nordeste, eles falam macaxeira, em outros lugares é chamado de aipim, e o mesmo produto, o mesmo alimento, tá? Então, em cada uma das regiões do Brasil tem um nome diferente. Isso é variação geográfica. Professora, mas por que existe a variação geográfica? Exatamente por causa da colonização, tá? Aqui no Mato Grosso foi um povo que veio para cá colonizar, foi de um determinado país. Lá no Nordeste foi outros povos de outros países. Então tudo isso daí influenciou na nossa língua que é utilizada hoje, tá? Por isso que aqui é de um jeito, lá é de outro. A palavra menino, lá no Paraná eles falam piá, né? Aqui a gente fala guri. Então, cada região tem uma determinada definição para essa palavra, menino, tá? E assim em muitas palavras. Variação histórica. Lembra que eu falei do vós-me-cê? Vossa mercê, vancê, vós-me-cê? Então, é a evolução da palavra, né? Ela ocorre com o desenvolvimento da história. É como se fosse português medieval. Se você pegar um livro de português, um livro, né, de história portuguesa muito antigo, você não vai entender, porque a linguagem é arcaica, é uma linguagem que já não se usa mais. Por exemplo, farmácia hoje é com F.
Lá, antigamente, muitos anos atrás, escrevia-se com PH, farmácia. Então, quando nós pegamos um livro que tem 100, 150 anos, a história tem essa idade, há dificuldade de se entender, porque era uma outra linguagem, tá? Hoje já mudamos, ou seja, a nossa língua portuguesa, ela evolui, tá? Professora, mas evolui para melhor ou para pior? Não sei, né? Aí é uma opinião de cada um. Alguns acham que a língua está evoluindo muito rápido e que está sendo descaracterizada por causa de gírias, por causa de modismos, né? Outros acham que isso é necessário. Então, aí é um assunto bastante íntimo, é uma opinião bastante pessoal. Eu acho que a gente não pode nem mudar muito, nem deixar de mudar, né? Tem que ter um equilíbrio aí para não descaracterizar a língua oficial, a nossa língua mãe. Variação social. A variação social diz respeito àquela linguagem que é pertencente a um grupo específico de pessoas. Por exemplo, se você for à praia e tiver um grupo de surfistas conversando, eles vão falar várias palavras que você não vai entender, porque são palavras próprias da tribo deles, né? Do grupo deles, tá? Isso é uma variação social. Outro tipo de linguagem que entra em variação social são os jargões. O que são os jargões? Aquela linguagem que pertence a uma determinada classe profissional. Por exemplo, se você for convidado para ir a uma palestra de medicina, você com certeza não vai entender metade do que eles vão falar na palestra. Por quê? Porque eles vão usar palavras técnicas, palavras científicas, né? Palavras que apenas o pessoal que é da área vai entender. Então, isso é variação social, tá bom? A mesma coisa de uma conversa entre uma pessoa mais velha e uma criança, né? Dificilmente uma criança de 10 anos vai entender uma linguagem de um grupo de senhores de 80, porque eles vão utilizar outras palavras, né? Palavras que eles utilizavam quando eram jovens, quando eram crianças, e hoje mudou. Então, é a variação social, tá bom? Aí eu coloquei aqui, ó. De acordo com o laudo, você está com processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Meu Deus, doutor, e quanto tempo eu tenho de vida? Ah, não se preocupe, é só um furúnculo. Olha aí a linguagem, o jargão técnico, né, do médico. Se fosse um outro médico, entenderia na hora. Mas como era um paciente, não entendeu nada do que o doutor falou, do que o médico falou, né? E aí o médico teve que usar uma linguagem mais comum, né, mais popular, uma linguagem mais acessível para o paciente conseguir entender que se tratava apenas de um furúnculo. Muito bem. Olha só, não é só o Brasil nem Portugal que falam língua portuguesa. Nós temos outros países cujo idioma oficial é o português. São esses aí, ó. Portugal, Cabo Verde, Brasil, Guiné-Bissau, Angola, São Tomé e Príncipe, Moçambique e Timor-Leste. Então, são muitos países que falam a língua portuguesa e têm a língua portuguesa como seu idioma oficial, tá? O Brasil é um país do continente americano, especificamente localizado no subcontinente da América do Sul. É o maior país em extensão territorial desse subcontinente e único país da América em que o português é a língua oficial. Olha a nossa bandeira belíssima aí, né? Ah, tá. Falo um pouquinho de história aqui, depois você lê com um pouquinho mais de atenção, tá? Vamos lá. Brasil e Portugal. Sabemos que a língua falada no Brasil, a língua portuguesa falada no Brasil, ela tem algumas diferenças da língua portuguesa falada em Portugal, né? É claro que a gramática, ela é uma só, mas as palavras que eles utilizam lá, a denominação que eles dão para os objetos é diferente da nossa aqui, tá? O que é igual são o que a gente chama de regras gramaticais, né? Por exemplo, verbos, o que é um verbo, como é a conjugação de um verbo, o que é um advérbio, o que é um adjetivo, isso é igual, tá? Agora, a denominação das palavras aí difere bastante
e se você não prestar muita atenção, você pode acabar dando uma bola fora de uma visita a Portugal, tá? Quando você for a Portugal, fale menos, escute mais, porque senão você pode falar alguma coisa aí e ser mal compreendido, tá bom? Nós temos três diferenças no português de Portugal e no português do Brasil. Costuma ocorrer a diferença de vocabulário, que eu acabei de falar, são palavras que têm nomes diferentes, fonética, o jeito de falar, e sintaxe, né? Da classificação. Olha só, pessoal, vocabulário, olha lá, ó. Eu trouxe algumas palavrinhas só para você ter uma ideia da diferença. Abridor de garrafas, lá em Portugal é tira-cápsulas. Açougue, lá em Portugal é talho. Aeromoça, hospedeira de bordo. Apostila, sebenta. Bala, rebuçado. Banheiro, casa de banho. Cafezinho, bica. Tá vendo? É quase uma língua estrangeira para a gente, né? Se a gente não tiver noção do que se trata, não dá nem para pedir um cafezinho na padaria. Você vai pedir um cafezinho, eles não vão entender. É uma bica, tá bom? A fonética. A fonética é a diferença na pronúncia, tá? Os brasileiros possuem ritmo de falar mais lento. Ou em Portugal, não. Eles costumam eliminar as vogais átonas, pronunciando bem as vogais tônicas. Por exemplo, menino no Brasil, em Portugal é nino. Esperança, em Brasil, em Portugal é esperança, esperança. Pedaço no Brasil, em Portugal é daço, daço, né? Então, há também essa diferença de pronúncia. É o que a gente chama de diferença de fonética, tá bom? Sintaxe, olha lá. Algumas construções são comuns no Brasil, não são utilizadas em Portugal, né? No Brasil, a gente diz que são construções populares, informais, que são usadas em situações informais. Por exemplo, me dá um presente, né? Se você estiver numa situação informal, tá? Em Portugal, não. Não tem situação informal para os portugueses. Eles usam o que a gramática dita, tanto numa situação formal quanto numa situação informal, tá? Então dá-me um presente, ok? Eu preferia que a gente também fizesse assim, viu? Que a gente utilizasse o que a gramática diz e acabou, né? Para não ter tanta confusão. Mas, vamos lá. Emprego da preposição em ao invés da preposição a. No Brasil, nós dizemos vou na escola hoje. Lembrando que vou na escola é uma forma popular, informal, coloquial. A forma gramatical adequada, a forma padrão é vou à escola hoje, porque quem vai a algum lugar, tá? Então, nós utilizamos vou na escola hoje. Em Portugal não tem essa de formal e informal, não. Em Portugal vou à escola hoje, tá? E é interessante que você vê crianças muito pequenininhas utilizando o português padrão de maneira brilhante. E aqui a gente faz essa confusão toda, né? Mas a gente tem que ter noção de que, pelo menos em situações formais, nós temos que utilizar a gramática adequada, a gramática padrão, aquela gramática que vem no livro, tá bom? Ok, deixa eu ver aqui. Acho que por isso é hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Deixa eu voltar um pouquinho lá. Eu achei que não ia dar tempo de falar, mas vai dar tempo sim. Eu vou falar aqui, ó. São informações que também fazem parte da história linguística do Brasil, né? Então, diz assim: o território brasileiro começou a ser explorado pelos portugueses em 1500 e tornou-se independente em 1822. O português é falado por quase toda a população brasileira, mas também, além de ser influenciado por línguas do continente europeu, olha aqui, ó, eu coloquei aqui no slide para você, ó, foi influenciado por línguas nativas e outras línguas do continente europeu. Então, além de ser influenciado por português de Portugal, Espanha, né, língua espanhola, língua inglesa, língua francesa, língua africana, ele também foi influenciado pela língua nativa dos índios que aqui viviam.
Então, olha a mistura que se tornou a nossa língua, né? Além de línguas estrangeiras, línguas indígenas também. Imagina, devia ser uma confusão em 1500 para conseguir conversar uns com os outros, né? Segundo o IBGE, há no Brasil cerca de 305 etnias. Etnias, raças de indígenas, que falam aproximadamente 274 línguas diferentes. Olha que interessante, né? Então, no Brasil, pessoal, não se fala só a língua portuguesa. A língua portuguesa é o idioma oficial, mas além da língua portuguesa, nós temos 274 línguas nativas. Interessante, né? Olha como a nossa língua é rica. Olha, eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Fique com Deus. Um beijo e até amanhã.